Hoje, no programa 9 Minutos, a gente conversa a respeito de um projeto bem sucedido na área da economia solidária. A economia solidária é um tipo de atividade que vem se definindo como alternativa à economia convencional, só que de uma maneira que mobiliza mais, se orienta um pouco pelo viés social da atividade econômica como fator de circulação de riqueza. Nós vamos retomar hoje, na verdade, esse assunto já foi tratado aqui no 9 Minutos, mas a gente volta a abordá-lo na expectativa e mesmo na esperança de que ele inspire iniciativas iguais, que ele prolifere e se espalhe pelo território capixaba como uma iniciativa bem sucedida ao alcance das comunidades, que não depende tanto das autoridades e do chamado poder constituído. Eu me refiro à experiência da Rede Capixaba de Bancos Comunitários. Eu vou conversar com a diretora do Ateliê de Ideias, que é a entidade que faz a gestão do Banco do Bem, com Leonora Moll, com quem nós passamos a conversar agora. Leonora, eu acho que tem que dar uma rebobinada nesse assunto, porque você teve aqui, acho que há muitos anos já, né? Já, então, eu acho que o banco estava bem novinho. Bem novinho ainda, era mais uma esperança do que... Era mais uma promessa e uma esperança do que uma realidade que hoje é uma realidade. Né? Como é que é essa história da Rede Capixaba de Bancos Comunitários e dentro dela a criação do Banco Comunitário de Desenvolvimento? Sim, então... Você disse bem certo, né? Hoje você está dizendo da nossa entrevista aqui como uma esperança, inclusive, de fazer com que outras iniciativas surjam. E aqui no Espírito Santo foi assim, né? A iniciativa duplicou, multiplicou e hoje nós temos uma rede, né? Que é uma rede já com 12 bancos comunitários. O Banco Comunitário é uma estratégia da economia solidária, é uma iniciativa das finanças solidárias, né? Que tem como objetivo maior promover o desenvolvimento exatamente naquelas comunidades mais empobrecidas, né? O desenvolvimento em todas as suas vertentes econômicas, sociais, políticas, culturais, enfim. E o Banco Comunitário vem como uma dessas perspectivas da comunidade ter um primeiro momento onde ela pode efetivamente ser dona de um projeto, né? Muitas vezes a gente tem projetos sociais que acontecem nas comunidades, mas que a comunidade ela não é proprietária daquilo. O banco não, o banco ele se chama comunitário e ele é comunitário de desenvolvimento exatamente porque quem é a dona dessa história, né, quem define as suas regras, quem define a forma como o banco funciona, é exatamente a comunidade. Então são as lideranças formais, informais, né? É aquele seu João que está na esquina, que é um formador de opinião, que todo mundo sabe que aquilo que o seu João fala tem um peso na comunidade, é a Dona Maria que as pessoas escutam, enfim. São essas as pessoas, são as pessoas que estão no dia a dia, que sabem das suas dificuldades, que são elas que efetivamente gostam da ideia do banco, né? E acabam nos chamando para que a gente possa replicar e multiplicar, né, e reaplicar, na verdade, a nossa experiência. E assim hoje nós temos uma rede. Então, mas olha bem, o banco prevê, o projeto da rede de Capixaba, de bancos comunitários de desenvolvimento, ela prevê que haja uma interlocução com cada comunidade através de um fórum local. Sim. É ali que ocorre essa interlocução. É ali pelos seus representantes formais e informais, aliás, informais, na verdade, né? É que a comunidade se manifesta. Exato. Aí vocês definem o quê? Prioridades de trabalhos que vão ser apoiados pelo banco. Como é que o banco, na prática, funciona? Sim. O fórum, quando a gente começa a ir para uma comunidade, hoje, por exemplo, eu estou indo para Itaoca da Pedra, em Cachoeiro, né? Então, qual é o nosso primeiro processo? A gente começa a diagnosticar naquela comunidade, né, quem são aquelas pessoas que efetivamente querem o desenvolvimento local, né? Essas pessoas se reúnem, a gente começa a conversar com elas, exatamente no sentido de mostrar que elas têm uma capacidade, e elas têm, né, Eustáquio, de pensar nos seus próprios problemas e de trazer soluções para os seus próprios problemas, e o fórum passa a ser um momento que é um espaço aberto onde essas pessoas começam a discutir as suas questões. Nesse momento, as pessoas definem constituir um banco.
né? Porque essas pessoas, elas precisam de saber que elas querem mesmo vestir aquela camisa, porque ninguém vai vestir essa camisa por elas, né? Aquele banco será delas. Então, no momento em que elas decidem e que elas dizem, agora é o nosso momento, a gente quer ser dona de um banco, né? A gente quer se tornar banqueiro, né? Nesse momento, as comunidades começam a definir as políticas do banco, como o banco vai funcionar, né? Quem vai trabalhar no banco, né? Quais são as linhas de crédito, quais são os serviços que o banco vão oferecer e como é que o banco vai dar um suporte comunitário a todos aqueles projetos, sejam eles culturais, ambientais, econômicos, sociais, né? Então, é um momento de uma importância enorme, né? Então, é esse o nosso caminho. A gente constitui esse fórum, constitui-se o banco, as regras são definidas pela comunidade e aí sim, o banco pode ter os seus serviços que podem ser financeiros, mas que vão estar, eles não são o nosso fim. O fim do banco comunitário é o desenvolvimento. Mas para chegar no desenvolvimento, a gente precisa de traçar alguns caminhos e termos algumas estratégias. Uma das estratégias que nós temos são os serviços financeiros, né, solidários, né? Que aí a gente pode definir, por exemplo, a gente pode ter a nossa moeda local, né? Uma moeda que vai fazer a comunidade, com essa moeda, por exemplo, fazer circular o seu desenvolvimento local. A gente pode ter crédito habitacional, a gente pode ter crédito produtivo, a gente pode vender seguros de vida para a comunidade, a gente pode ter correspondente bancário de bancos tradicionais, né, como nós temos hoje, e por aí vai. Nós podemos ter vários serviços, né? Pra você ter uma ideia, no Banco Bem hoje, nós já emprestamos naquela comunidade para mais de 800 famílias, mais de R$1 milhão. Né? Isso é muito para um banco comunitário que começou em 2005, né? Com pouquíssimo recurso. Né? Nós começamos nossa história com R$300, né? Hoje virou R$1 milhão. O banco pode, na verdade, o conceito do banco comunitário é que ele cria a sua própria moeda. Isso. A moeda ela tem duas funções, a moeda clássica, ela é meio de troca, né? Meio de pagamento. Sim. E reserva de valor. Então, aqui nós temos vários tipos de moeda que correspondem aos vários bancos já criados. Aqui, né? no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Você tem moedas interessantes, né? Você tem moeda verde, você tem beijo, você tem sol, você tem Puan. Puan é do banco... O Banco Puan, né? Que é a patinha do caranguejo lá do pessoal de São Pedro. São Pedro. Então, essas moedas aqui, na verdade, elas têm uma paridade com o real. Tem um por um? Um por um. Um por um. Um beijo vale R$1, uma Puan vale R$1. Isso, um abraço vale R$1. Aí a pessoa chega com essas moedas, esse dinheiro, né? Esse dinheiro de âmbito interno, é um dinheiro comunitário, digamos assim. Sim. E faz uso dele como moeda nas compras, nas transações que ela realiza dentro da comunidade. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Uma pessoa precisa, o Banco Central não implicou com vocês, não? Não, o Banco Central teve uma primeira implicância com o primeiro banco comunitário lá no Ceará, né? Que foi o Banco Palmas, que é da onde a gente surge, da onde a gente nasce. Mas hoje não, hoje o Banco Central entende esse propósito, né? E porque nós não somos uma moeda paralela, né? Nós somos uma moeda complementar. Interessante vocês trabalham, mas vocês trabalham com todas as virtudes da moeda, que, como eu disse, é a função de meio de pagamento, reserva de valor. Sim. E se vocês tiverem, por exemplo, R$1.000, você precisa de um lastro, claro, né? Isso. Você precisa de um lastro em real. Se alguém precisar chegar lá e converter beijos em real, isso. Dá R$10, dá 10 beijos e pega R$10, não é isso? Isso. Mas vocês precisam de um lastro. Só que com esse lastro vocês podem decuplicar, fazer essa moeda gerar 10 vezes mais, porque o efeito de multiplicação da moeda está na circulação dela. Exatamente. Né?
Aí eu acho que você toca num ponto importantíssimo nosso dentro da economia solidária, né? Porque aqui no Espírito Santo, a nossa moeda beijo, por exemplo, né, que é uma moeda gostosa da gente falar, né? A gente trocar um beijo, mas o beijo ele é do Centro Público de Economia Solidária do Espírito Santo, que é uma moeda de troca, que tem o lastro só nos produtos dos grupos da economia solidária. Sim. Que é diferente das outras, né? Do bem, do abraço, do puan, do degrau, do verde, do terra, né? Que são as outras moedas que nós temos aqui, que são efetivamente dos bancos. Essa tem o lastro em real, né? E às vezes a população que está nos ouvindo falar não entende bem de lastro, mas é bom a gente lembrar, né, que a moeda real já teve o lastro, por exemplo, no sal, no açúcar, no ouro, né? Quer dizer, todas as moedas... O lastro é o que garante a moeda, né? na verdade. É o que garante, né, a moeda para a moeda circular. Se a pessoa não bota fé naquele papel, vai lá e pega o valor equivalente no lastro. Exatamente. Então, o dólar já teve lastro em ouro, né? Já, né? Todas as moedas hoje, né, que existem hoje no Brasil já tiveram. E as nossas moedas têm outra comparação também com as moedas, que elas têm itens de segurança, né? Igual o real tem, as moedas dos bancos comunitários também têm itens de segurança, tem tarja holográfica, né? Por exemplo, essa aqui, essa é uma tarja holográfica, né, que tem nas moedas hoje, que hoje tinha só na moeda de 20, agora já tem na de 5 também, na de 10, né? Então, elas são papel moeda, né? Todo tem uma diferença. Tem segredos que a gente não conta, né? Tem inflação então, tem tudo em moeda isso. comunitária? Não, não tem, né? É isso que é mais bacana, eu né? acho que os banqueiros vão ficar incomodados. Essa onda pega... Para a gente não criar nessas inflações. Não tem a inflação exatamente porque a gente não emite um número maior de moeda social do que a gente tem em real no lastro, né? Então, se eu conseguir R$1.000, eu posso emitir 1.000 bens. Né? É isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Então, para a população entender, a gente diz, olha, a gente tem bem que está morto e a gente tem bem que está vivo, né? Bem que está morto são aqueles que a gente tem, que a gente não pode botar no mercado, né? Não tem um lastro para fazê-lo viver, né? Mas a gente tem os bens que podem estar vivos, né? Que são aqueles que a gente conseguiu o lastro. E o bacana disso, Eustáquio, assim, você precisou de comprar um medicamento hoje. Você chega no Banco Bem e você diz, eu quero 100 bens para me comprar um medicamento que eu estou precisando. Né? Eu vou na farmácia local, eu compro com os 100 bens. Na hora que você paga o banco, você pode pagar em bens e você pode pagar em real. Quando você paga em real, mais uma vez esse seu real vai para o lastro e com isso a gente pode emitir mais bens. Né? Então é essa circulação que é o bacana da história. Se você pagar em bens... É ela que gera riqueza, é ela que gera. Se você pagar em bens, eu posso voltar a emprestar. Né? Então, quando o comerciante entende a função da moeda e a população entende a função da moeda, a gente costuma dizer que na nossa comunidade o bem vale bem mais do que o real. Né? Até porque os comerciantes, eles também dão benefícios para quem compra em bem. E nesse caso nós temos pelo menos, então, 10 comunidades no Espírito Santo que entenderam bem essa proposta, que aderiram, que há digamos assim, um alinhamento, né? Há uma adesão, ela tem que ser legitimada, ou seja, se você pegar uma moeda de R$100 hoje e der para uma pessoa e a pessoa não aceitar, por exemplo, a pessoa parte do princípio de que aquela moeda tem curso. Sim. Não é isso? Então, nesse caso, quando as pessoas aceitam, eles legitimam a moeda, né? Exato. Quando eles aceitam a moeda local, né, passa a legitimar algo que é daquela comunidade. Algo que aquela comunidade escolheu, imagina, a comunidade escolheu o nome, ela escolhe a arte da moeda, né? Isso tudo é muito bacana, né? A gente está com 10 iniciativas aqui, 9 na Grande Vitória, uma fora da Grande Vitória, que foi agora em Pedro Canário, inauguramos dia 8 de junho, inauguramos o Banco União, que tem a moeda ela, e agora fomentando outras 2 em Cachoeira. A gente congratula com você, Leonora, pela vitória dessa iniciativa, agradece muito sua presença aqui novamente no 9 Minutos. Obrigada a vocês, Eustáquio. Obrigada por essa oportunidade, pelos nossos parceiros, né, parceiros governamentais, parceiros privados, em especial a comunidade que é a nossa grande, não é nem parceira, né? Ela é a fomentadora, a gente só existe por conta dela, ela é a nossa razão. Em 9 Minutos a gente contou com a presença de Leonora Mol, da Rede Capixaba de Bancos Comunitários, diretora da ONG Ateliê de Ideias, que faz a gestão do Banco Bem, da comunidade de
do Morro de São Benedito, mais 9 comunidades. Leonora Mol esteve em 9 minutos. Sou passageiro.